para os nossos times. 2020 já acabou e a gente começa esse programa falando do Ceará, que começou curtindo uma folguinha e especificamente do Samuel Xavier. Esse tá de folga, hein? Samuel Xavier. Agora, será que ele fica no Ceará para 2021, hein? Roda. Samuel Xavier, identificação absoluta com o Ceará. O cara que veste a camisa mesmo. Voluntarioso dentro de campo, raçudo e de vez em quando marca uns golzinhos também. Feliz por ter marcado esse décimo gol com a camisa do Vozão, né? E quero dar seguimento, quero dar continuidade aí, fazer muito mais gols aí, entrar mais para a história do clube. Mas, porque na história do Ceará, Samuel Xavier já está. Só pensar que daqui a não sei quantos anos, quando alguém lembrar que o Ceará conquistou 2 vezes a Copa do Nordeste invicto, o nome do lateral estará em destaque. Era o titular do título de 2015 e era o titular do título de 2020. Todos nós, jogador, comissão, staff, todo mundo tem objetivos aí para ser conquistado e esse foi o primeiro. Esse ano, Samuel passou um tempo com uma contusão, de fora do time, se recuperou, voltou a ter sequência e volta a viver ótima fase, muito por causa do companheiro Bruno Pacheco. Foram tantos confrontos quando cada um estava num time que a dificuldade dos duelos ajudou na evolução de Samuel Xavier. E o Bruno, poxa cara, baita de um jogador, né? Eu já enfrentava o Bruno na Chapecoense, sabia que era muito difícil quando jogava contra a Chapecoense. Porque o Bruno, cara, eu acho que é um dos melhores laterais esquerdos que tem no futebol brasileiro. Para o bem do Ceará, os dois agora usam a mesma camisa. E para o bem de Samuel, o gol saiu naquele lance. Porque se não sai, rapaz... Ainda bem que eu fiz o gol, porque o Guto fica maluco quando ele sobe e eu subo junto. Mas que bom que a bola sobrou pra mim e eu fiz o gol, porque o Gutão dá uma dura em nós quando ele sobe e eu subo junto, ele vem dar dura depois, mas esse gol foi pra ele aí, pra ele liberar mais eu e o Pacheco aí pra gente chegar no ataque. Samuel, acho que a torcida do Ceará também gostou dessa história, viu? Dos dois laterais subindo ao mesmo tempo. Não sei se o Guto depois mandou aquele parabéns, mas não faça mais isso, ou se também gostou da ideia. Mas o fato é que a leitura do lance do Samuel Xavier foi determinante. O camisa 22 desperta o interesse do Fluminense e não é de hoje. O contrato dele termina ao fim da Série A em fevereiro. O Ceará até fez uma boa proposta de renovação, mas o Samuel não aceitou, o que pode ser um indicativo de transferência ao fim da Série A. Mas fala disso agora não. Isso atrapalha o jogador, né? O jogador tem que estar pensando em jogar a bola. E tô feliz e vou dar o meu melhor aí até o final do Brasileiro para que a gente possa conquistar uma boa posição aí no fim do campeonato. E o fim do campeonato pode ser o fim da passagem de Samuel Xavier com a camisa alvinegra. Um cara com uma baita identificação com o Ceará. O Samuel e Ceará, né? Caio, desculpa, viu? Nada. Eu chamei a reportagem, era pra ter dado boa tarde pro Caio. Boa tarde, Nada Trovão. contra você, viu, amigo? Eu espero. Eu acho que o tapete que você tá querendo puxar não é o meu, não. Mas vamos Fala, nessa. Trovão, beleza? Samuel Xavier e Ceará é uma história... Não, então, primeiro que é o seguinte, né? Lateral, tanto direito quanto esquerdo, são posições cada vez mais... mas carentes no futebol. Então, quando você encontra um minimamente razoável que te entrega, que dificilmente se contunde, os clubes costumam valorizar. E a passagem do Samuel, que começou a primeira em 2014 até 2015, depois ele volta em 2018, num pior momento do Ceará, dentro daquela Série A de 2018, é de uma extrema regularidade. Ele talvez nunca tenha sido o grande jogador dos jogos, mas dificilmente o Samuel é aquele cara que foi determinante para o Ceará perder um jogo. E quando a gente estava rodando o VT, eu estava até comentando contigo, né? Tem dois desses gols, desses 10, são muito marcantes. O contra o América de Natal, na semifinal do Nordestão, um jogo de ida, o Ceará ganha de 4-0, e ele faz aquele gol que a gente vê no final, dando um chapéu no goleiro. E ainda olha pro outro lado. E ainda olha pro lado, fala, o Jaime tira tinha onda. recém-chegado no clube. E o Samuel chegou no clube, o lateral direito titular do Ceará era o Marcos, que estava tinha feito muito uma bem, boa Série B em 2013. Então, muito se falava que o Samuel tinha vindo do São Caetano e tudo, que ele vinha para ser banco do Marcos, que nada. Ele assumiu a posição de titular e foi embora. Era o Sérgio Soares o treinador. E todo treinador que passou pelo Ceará, com o Samuel lá, ele foi titular.
com o Guzmão no final de 2014, com o Sérgio Soares em 2014, com o Silas em 2015, time campeão da Copa do Nordeste, quando ele volta o Lisca, Anderson Moreira, todo mundo. E outro gol marcante é o gol contra o Vitória na Série A de 2018, uma das vitórias fundamentais para o Ceará se manter na primeira divisão ao final daquele ano. Show de bola, ó, não custa nada lembrar, hein? 3466-2040, esse é o nosso WhatsApp, vai mandando sua mensagem, daqui a pouco a gente coloca aqui no telão alguns dos recados que a gente for recebendo. Caio falou sobre a parceria Marcos e Samuel, me lembro de ter feito uma reportagem lá em Porangabuçu com os dois, e eles se davam muito bem também, então acho que isso também ajudou, né? Na ambientação dele exatamente. Não chegou. Os dois eram muito amigos, um ficava tirando onda com o outro. E vale lembrar que, por exemplo, em 2015 o Ceará contratou, tirando do Fortaleza, o Thiago Cametá, e o Thiago Cametá só veio ter uma sequência depois que o Samuel foi embora, na época, pro Sport. Depois vai pro Atlético Mineiro, depois retorna para jogar no Ceará. Vamos botar mais gente nessa conversa? Vou botar aqui no telão o Danilo Queiroz, já que o assunto é Ceará. Danilo, muito boa tarde para você. Ontem você trouxe a informação aqui de que alguns jogadores não vão ficar de folga, porque eles têm trabalhos específicos a se fazer. Então, por favor, Danilo, explica pra gente como é que vai ser essa situação direitinho. Boa tarde para você. Boa tarde, Trovão. Boa tarde, Caio. Boa tarde, meus amigos do Futebolês. Sim, alguns atletas seguem treinando porque quem deixou do departamento médico há pouco tempo ou está no DM, fica fazendo, no caso de quem está no DM, tratamento, e no caso de quem deixou o departamento médico, inicia aí uma parte física mais forte. O caso, por exemplo, de alguns atletas que até estiveram no banco de reservas na última partida. O caso do William Oliveira saiu há bem pouco tempo do departamento médico, por isso ele precisa de uma melhora física, e aí o departamento físico optou por esses atletas trabalharem pelo menos até amanhã. Então, enquanto o restante do grupo teve folga já a partir de ontem, esse grupo de atletas, formado por William Oliveira, por Felipe Viseu, Leandro Carvalho, que está entregue ao departamento médico do Ceará, esses atletas vão ficar em um regime de treinamento físico até amanhã, no período da manhã, e já a partir da tarde, aí eles ganham folga, estarão em folga, então, no dia em que antecede o Ano Novo, ou seja, para a passagem de Ano Novo, dia 31, já estarão em folga, e no Ano Novo, no dia 1º, na sexta-feira, também estarão de folga. Reapresentam com o restante do grupo no dia 2. O real, Trovão e amigos do Futebolês, é que eles perderam esses 3 primeiros dias de folga, mas em prol das próprias carreiras e do Ceará Sporting Clube, porque eles vão trabalhar a parte física para que possam estar à disposição do técnico Guto Ferreira nos jogos que vêm. Na sequência, um jogador como o Felipe Viseu, por exemplo, deve ser bem importante, um atleta interessante para o Guto Ferreira utilizar no restante da temporada. Então, esses 3 dias de trabalhos físicos devem ser interessantes para esses atletas que passaram tanto tempo fora de combate, no departamento médico e em transição também. Ô Danilo, e o caso do Richard, hein, que teve Covid, ficou de fora do jogo contra o Santos, como é que está a situação dele? Tem notícias? Ele está assintomático, a informação é que ele perdeu apenas o paladar, até na questão de sentir os cheiros, né? Ele está conseguindo, também existe esse tipo de problema, mas dores ou algum tipo de questão mais aguda que a Covid possa trazer, o atleta não sentiu. Mas ele está em quarentena, é algo obrigatório, até que para que ele não passe o vírus. Essa quarentena é de 10 dias, então ela termina ao final desta semana, já que ele testou positivo na quinta-feira da semana passada, então vai passar até quinta, serão 7 dias, vai passar o restante da semana, e na segunda-feira, se estiver tudo ok com ele, né, se ele estiver 100% assintomático, na terça ele retoma os trabalhos. Não está descartado o retorno do Richard para o jogo que o Ceará faz só na quinta que vem. Não está descartado, mas vai depender de uma avaliação médica para isso. Lembrando, Trovão e Caio, que ele passa aí 10 dias no mínimo sem participar de nenhum tipo de trabalho com o grupo. E isso pode fazer com que ele fique fora do jogo, né? Porque o goleiro está sempre trabalhando especificamente. É o único cara que até no dia do jogo faz trabalho específico, seja no hotel ou onde o clube estiver. E ele vai ficar 10 dias sem fazer nada disso. É uma situação bem complicada mesmo, principalmente para o goleiro, né? E essa
E no telão, ó, a gente pode ver agora então aqui os jogadores exatamente que vão ter um trabalho à parte, enquanto quase todo o elenco já está de folga. Esses 6 jogadores, o Gabriel Lacerda, o Willian Oliveira, Ricardinho, Leandro Carvalho, Rick e Felipe Vizeu, cada um com as suas necessidades aí, vai passar uns dias a mais aí treinando e trabalhando, necessário, né? Muito necessário, Claro, pela situação desses atletas aí recuperando de lesão e tudo mais.